Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Joana Borga e hoje eu tô com meus dois pequenos aqui, o Vicente e a Cecília, né? Eles estão de férias, então eles estão ajudando a mamãe aqui no ateliê, né, amor? Né, Cecília? Você tá ajudando a mamãe? É? Você também tá ajudando, Vi? Sim! Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer pra forrar essa caixinha aqui. Mostra pra elas. Essa caixinha, né? Com tecido por fora e por dentro. Vamos abrir aqui? Abrir? É linda? É linda. É linda, né? É assim que abre, olha. Viu? Então segura pra mamãe. Vamos mostrar pra elas? Vamos ensinar as meninas como fazer pra forrar essa caixinha? É? Então tá bom. Então se vocês escutarem uma conversinha por aí, vocês sabem que é eles que estão aqui conversando e brincando, né? Ajudando a mamãe? É. Então tá bom. Então curtam o vídeo aqui se vocês já gostaram e vão ao nosso passo a passo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e acompanhar todos os vídeos. Tá legal? Então vamos lá. Vamos fazer a caixinha! Vamos! Então aqui eu tô com minha caixinha de MDF, ela tem a dobradiça, então nós vamos tirar essa dobradiça, vamos remover esses preguinhos que vem com a dobradiça, vamos tirar. Aqui eu já tirei então, olha, já tirei aqui os preguinhos, né? Eu vou fazer agora nessa base aqui, nesse fundo, vou recortar o meu tecido. Ó, o tecido que eu escolhi é esse aqui, listradinho. Então eu cortei de acordo com a medida da base da caixa, né? Então aqui, ó, vou verificar se ele deu certinho. Então ele sobrou um pouquinho aqui dos lados e aqui também sobrou um pouquinho aqui e sobrou um pouquinho aqui. Então o tecido já tá do tamanho certo. Agora a gente vai passar a cola no fundo, ó, passar a cola PVA, né? Passei toda a cola com o pincel. Agora eu vou esticar com o rolinho de espuma. E vou posicionar a caixa bem no centro do tecido. Aqui, como o meu tecido é listrado, eu cuido para que ele fique bem retinho na listra, para que o tecido não fique com a estampa torta. Vou virar aqui e vou alisar com a mão. Vou alisar bem para evitar qualquer tipo de bolha no tecido. Então, eu vou começar pela lateral maior, vou passar a cola aqui na lateral maior, estico com o rolinho também. O rolinho é para evitar que o tecido manche com a cola, assim ela fica bem uniforme, não fica com nenhum excesso, não mancha o tecido. Aqui eu vou recortar, aqui ó, de acordo aonde termina a minha caixa aqui, ó, vou cortar bem retinho aqui. E sigo o recorte até o final aqui da caixa. Então, eu recortei aqui e faço a mesma coisa do outro lado, também respeitando aqui o tamanho da caixa. Faço um corte aqui, depois eu corto até o final. Se sobrou algum tecidinho aqui, eu venho e recorto também, porque ele tem que ficar bem rente aqui, ó, não pode sobrar tecido nessa partezinha do lado aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Do outro lado aqui, vocês repararam que tem uma entradinha aqui, é onde a tampa se encaixa, porque a tampa vai aqui em cima, como ela é de dobradiça, ela vem e se encaixa aqui, por isso que tem esse recorte. E o que eu vou fazer? Eu vou forrar igual, olha, a mesma coisa, passo a cola aqui e vou passar a cola dentro dessa entradinha aqui, ó, nesse frisinho também, porque o tecido vai seguir esse desenho da caixa, tá? Vou passar o rolinho aqui, ó, que ficou um pelinho de pincel, tiro, passar o rolinho aqui nessa entradinha aqui da caixa e vou esticar o tecido, ó. E aqui, onde tem essa entradinha, eu vou pegar uma espátula, ó. Se você não tiver a espátula, você pode vir com a unha aqui, ó, com o dedo mesmo. Ó, vou fazer a metade aqui com o dedo e a metade com a espátula.
Ó, encaixo bem o tecido. Então, o tecido, ele fez esse degrauzinho aqui, ó, colou bem certinho aonde tem esse detalhe aqui do MDF. E vou fazer a mesma coisa aqui dos lados. Olha onde que o tecido fez o degrauzinho aqui, ó, e acompanhou o detalhe da caixa. Para fazer essa parte da lateral aqui por dentro, eu vou fazer um recortezinho aqui da largura da espessura do MDF, aqui nas laterais, ó. Fiz um cortezinho aqui pro tecido entrar. E aqui desse outro ladinho também. Aqui, ó, dos dois lados. Então, vou passar a cola por dentro, passei a cola por dentro e vou passar a cola um pouquinho aqui em cima também. Passei o rolinho, vou passar aqui em cima. Esse MDF dessa caixa tem 9 milímetros, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, então, o cortezinho aqui, ó, é 9 milímetros também, olha, até chegar aqui nesse cantinho interno. Vou colar o tecido. Aqui nesse cantinho onde fica uma dobrinha de tecido, eu vou fazer um cortezinho na diagonal, só na pontinha, ó, para que eu venha aqui e consiga colar o tecido e ele não fique enrugado aqui, ó, não fique sobrando, tá? E daí aqui depois a gente vai fazer o acabamento do fundo, não vai aparecer esse tecido embaixo. Aqui também fiz o mesmo cortezinho e ele não ficou sobrando o tecido. Então, as duas laterais maiores, aqui eu vou tirar esse excesso aqui que também sobrou, olha, um tecidinho. E aqui eu vou fazer as outras duas laterais, eu já mostro pra vocês, então, como que daí a gente faz o acabamento pra ficar bem perfeitinho, o acabamento por dentro, no encontro dos dois tecidos. Então, aqui a colinha, o rolinho, e vou, ó, virar aqui pro tecido cair, fica melhor pra colar. E vou colar o tecido. Aqui vou fazer a mesma coisa, vou recortar conforme a gente recortou aquela primeira, ó. Aqui, e desço, cortando até embaixo. E aqui a mesma coisa. Vou descer aqui. Aqui também vou cortar pra deixar ele bem rentezinho. Ó, cortei o excesso. E desse lado também. Tá. Então, ele ficou coladinho aqui. Agora, pra fazer o acabamento aqui em cima, como o MDF é mais larguinho, ele tem 9 milímetros, pra fazer esse cantinho aqui, eu vou ter que cortar da mesma forma, dar aquele piquezinho, igual que eu dei, né, pro tecido cair, só que com uma diferença. Aqui eu vou passar a cola, ó, vou passar a cola por dentro, vou passar a cola aqui em cima, ó, passar o rolinho na parte de cima. E aqui, é aqui que tem que é o segredinho. Então, aqui, com o meu pincel um pouquinho sujo de cola, eu vou passar em toda essa lateralzinha aqui, vou passar a cola. Só que eu não vou molhar meu tecido com a cola. Eu só quero que ele fique com um leve grudezinho, ó. Então, o meu tecido não pode molhar, não pode passar a cola por outro lado do tecido. Por isso que eu vou passar só um pouquinho aqui de cola, só para ele pegar um grudezinho, tá? Não vou encharcar, ó, não apareceu a cola aqui do outro lado. Então, eu vou dobrar. Aqui, eu vou dobrar ele na diagonal, ó, vou dobrar a pontinha. E aqui do outro lado também. Então, aqui, ó, ele ficou assim, ó. A dobrinha, ele ficou bem certinho, um tecido na diagonal. Então, aqui eu vou colar primeiro a parte do meio, só para sustentar um pouquinho o tecido. E aqui eu vou fazer uma barrinha, ó, tá vendo? Estão vendo que ele sobrou um tecidinho aqui? Então, eu vou fazer uma dobrinha aqui, como se fosse uma barrinha. Por isso que a gente sujou o tecido de cola, para que ele firme aqui. Depois, eu venho, olha, com o tecido dobradinho,
e estico, ó, e colo ele na lateral. E aqui a mesma coisa, ó, segura aqui, né, pra não descolar aqui em cima. Vou colar, fazer a dobrinha aqui e depois vou colar o tecido inteiro. Ó, vou cortar aquelas pontinhas que sobram aqui. Vou passar uma colinha aqui na parte de baixo, só pra parar o tecido aqui embaixo. Olha como que ficou, então, a parte de dentro, ó, ficou um acabamento perfeito. Olha o tecido dobradinho ali, né? Então, não apareceu nada da caixa embaixo, só o tecido. E aqui, então, ficou o tecido cortadinho na diagonal. E aqui, aquela barrinha que a gente virou pra dentro pra fazer o acabamento aqui por dentro, tá? Então, desse lado eu vou fazer a mesma coisa e já trago a caixinha pra gente fazer o próximo passo. Então, aqui eu já fiz o outro ladinho. Agora, pra fazer o fundo. Pra fazer o fundo, a gente pega papel cartão. Então, esse papel você encontra em papelarias, né? Bem fácil de encontrar. Vamos medir o total aqui do fundo da caixa e vamos cortar o papel cartão exatamente do tamanho do fundo da caixa. E o tecido, a gente vai pegar um tecido, esse aqui é o vermelho estampadinho, um floralzinho. Eu escolhi para fazer a tampa da caixa, então por isso eu vou fazer com o mesmo tecido a parte do fundo. Então eu vou virar aqui com a estampa para baixo, né? Vou passar a cola em todo o meu papel cartão. Ó, passei a cola. Vou esticar a cola também com o rolinho aqui, então, porque ele também mancha o tecido, né? Venho com o papel em cima do tecido, vou dar uma leve pressionada aqui só para conseguir virar. E agora eu vou alisar o meu tecido para tirar todo o ar de baixo, né? Ele ficar bem lisinho. Agora aqui eu vou cortar as pontinhas. Ó, vou cortar aqui na diagonal, ó, bem rente a pontinha do papel. Vou cortar os 4 lados. Agora eu vou passar a cola em todos os ladinhos do papel. Aqui eu não preciso passar o rolinho, tá? Porque vai ficar no fundo, no verso. Venho aqui, essa partezinha de tecido que sobra, ó, essa abazinha, eu vou colar em todo o papel, como se fosse encapar mesmo ele, ó. Aqui eu posso utilizar também a espátula, né? Aqui, ó, é bem fácil, olha, pra virar. E já tá pronto, ó, já tá forradinho o nosso papel cartão. Agora é só colar no fundo da caixa. Ó, vou passar a cola em todo o fundo. Aqui eu posso passar bastante cola, porque não tem problema, né? Porque como é o papel que vai ali, ele não tem problema de manchar. Então, eu passo bem nos cantinhos aqui. Venho com o papel, posiciono e colo no fundo. Então, aqui, vou esticar bem eles. Se quiser utilizar a espátula também aqui pra colar bem os cantinhos do papel. Então, aqui já tá pronto o nosso fundo. Aqui eu vou passar um cordão São Francisco também pra fazer um acabamentinho. Eu vou colar com cola quente, mas depois eu mostro pra vocês. Agora, vamos terminar a nossa tampa, ó, como eu disse. A tampa aqui eu já comecei, já fiz um lado. Como eu disse, eu escolhi essa cor, esse tom de vermelho, ó, de bordô, que eu achei que combinou bem com esse tecido listrado aqui de baixo, né? Então, eu vou fazer essa parte da tampa aqui novamente, pra vocês verem. Então, a tampa é o mesmo processo, ó, rolinho, é o mesmo processo do fundo da caixa, ó. Ela é a mesma coisa que o fundo, só que ela é mais baixinha aqui e não tem essa entradinha no MDF aqui, né? Mas aqui é a mesma coisa, então a gente faz as duas laterais maiores e depois as duas menores. Ó, venho aqui, colo o tecido, depois eu vou recortar
já vou cortar as duas partes de cima aqui. Cortei aqui. Se precisar refilar aqui, ó, tirar essa sobrinha de tecido. Depois, com o pincel um pouquinho sujo de cola, eu só venho aqui, ó, só bato um pouquinho, tiro o excesso com o dedo. Só pra ele selar, pra não desfiar, sabe? Pra fazer um acabamentinho aqui e depois ele não descolar, ele vai ficar seladinho aqui e não vai desfiar, certo? Então aqui eu vou fazer o mesmo cortezinho que eu fiz lá embaixo, né, aqui, ó, da largura do MDF, certo, ó. Vou passar cola na parte de dentro aqui, ó, na parte interna e aqui em cima. Passar o rolinho aqui, com o pincel um pouquinho sujo de cola. Venho aqui e olha, só sujo o tecido um pouquinho, olha, só pra deixar o grudinho da cola. Olha, então vendo que aqui na parte de cima do tecido não apareceu a cola, ele não molhou, não passou a cola pra essa parte do tecido. Aqui vou dobrar na diagonal pra fazer esse cantinho. Aqui também dobro na outra parte pra fazer o cantinho. Ó, então ele ficou dobradinho aqui. Agora eu vou fazer a barrinha, ó. Dobro um pedacinho do tecido aqui pra fazer a barrinha. E do outro lado também. Só um pouquinho do tecido. E colo ele até o final. Aqui eu vou fazer só um cortezinho na diagonal pra tirar aquele excesso de tecido, pra ele não ficar grosso na hora de cortar o fundo. Tá pronta a nossa caixa, a nossa tampa. Aqui eu já trouxe o cartão já forradinho com o tecido. Vou colar aqui e já mostro pra vocês como que vai ficar. Então aqui eu já terminei a parte de forração da minha caixinha, olha, por dentro. Já coloquei o cordãozinho São Francisco, fez o acabamentinho com uma florzinha de cetim, né? Então aqui a parte de dentro já tá pronta. Vou fazer a parte de fora aqui, depois é só colocar a dobradiça novamente. Então eu vou passar uma fitinha, essa aqui é uma fitinha de gorgurão, assim, no dourado. Ó, vou passar toda em volta aqui com a cola quente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, vou começar do meio da parte da frente, porque aqui no meio eu vou fazer um lacinho Chanel e vou colocar ali, então ele não vai aparecer a emenda da fita. Vocês podem colar a fita com cola silicone também, geralmente é colado com a cola silicone, porque ela não marca a fita, não mancha. Mas essa fita, como ela é de gorgurão, ela é um pouquinho mais grossinha e não é tão clarinha. Com a cola quente também fica bom. Vou fazer um lacinho Chanel. Então aqui eu cortei duas tirinhas da fita gorgurão. Deixa eu mostrar, deixa eu medir aqui o tamanho. Eu cortei meio de olho, mas ó, uma de 11 centímetros e a outra tem 16,5, quase 17 centímetros. O que eu vou fazer? Vou colocar uma pontinha de cola quente aqui, vou fazer a voltinha, ó, fazer um redondinho. Depois eu venho aqui nessa emenda, vou colocar um pouquinho de cola e vou ver mais ou menos aonde que é o meio dela e vou colar. Então, colei e essa parte menor vou fazer a mesma coisa, vou colocar um pinguinho de cola, vou virar pra fazer um elozinho. Na parte de dentro, eu vou colocar outro pinguinho de cola, mais ou menos aonde é o centro dela aqui, e vou colar. Vou pegar a partezinha menor, vou colocar um pouquinho de cola no meio aqui, e venho aqui e colo em cima, olha, cuidando para deixar a mesma distância aqui e aqui, olha. Então, ficou a mesma distância daqui, aqui e daqui, aqui. Então, ele ficou bem centralizadinho. Agora, eu pego um outro pedacinho da mesma fita, vou calcular aqui mais ou menos o meio, tá? Se vocês têm dificuldade
de calcular, de olhar assim, de fazer pelo olho, peguem a régua, tá? E calculem bem certinho o meio dele. E na parte de trás, vamos fazer, ó, vou colocar um pininho de cola aqui. Aqui eu vou cortar esse excesso de fita que sobrou. Vou colocar mais um pininho de cola aqui e fazer a voltinha dele. Ó, então ele ficou o lacinho Chanel. E agora a gente vem aqui na caixa e cola exatamente no meio da tampa. Na metadinha da caixa. Tá pronta essa parte aqui. Só colocar, reaplicar as dobradiças, né, com os mesmos preguinhos. Agora eu vou colocar um apliquezinho de MDF, um recorte. Olha que linda que ficou a caixa assim, né? Poderia deixar assim, mas vou colocar uma palavrinha, ó. Amo muito tudo isso, uma frase. Vou colocar aqui e vou colocar essa folhinha de MDF também. Eu vou pegar, esse aqui é um carimbinho de scrapbook da VersaCraft. É a cor número 154 chocolate. Aqui eu já fiz. Vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer no aplique de MDF. Vou dando batidinhas na lateral dele, ó, do MDF. Só para que ele fique uma manchinha, olha, como se fosse uma sombrinha em toda a lateral, tá? Porque eu gosto de utilizar o aplique cru mesmo, porque como ele é recortado a laser, ele tem essa característica de mais rústico, com essa bordinha queimadinha, então eu gosto desse estilo dele, tá? Posso passar um vernizinho também, mas aqui eu vou deixar assim, ó, vou colar aqui com a cola branca, passo em toda a parte de trás do aplique, olha, bem simples, bem fácil de colar, e venho aqui e colo aonde eu gostaria que ficasse o aplique. E o recorte da frase, a mesma coisa. Faço cola em todos os cantinhos. E vou colar aqui do ladinho. Olha, só pressiono um pouquinho. E tá pronta a caixinha, olha, já tá coladinha. Aqui eu não coloquei a dobradiça ainda, né? Mas eu vou colocar. Olha que charme, que lindinha que ela ficou. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da caixinha? Gostaram da técnica de forração? Eu quero fazer um convite para vocês também, para vocês me seguirem nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, porque todas as sextas-feiras eu tô com um quadro novo nos stories, tanto do Insta quanto do Face, que eu respondo perguntas sobre artesanato e principalmente sobre forração de tecido no MDF. Então, se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida, você quer que eu responda a tua dúvida, me siga lá no Insta e no Face e me mande a pergunta, que todas as sextas-feiras eu vou responder nos stories, no quadro Cesta de Artesanato, eu vou responder a sua pergunta. Tá legal? Então nos vemos lá. Beijo, até o próximo vídeo.